Então, como a gente tinha combinado, né? Vale o resultado da enquete. A enquete foi para a gente alterar a prova para o dia 17. Eu não gosto muito dessa alteração, mas, como eu disse, fica a decisão da maioria. Eu não gosto porque, às vezes que a gente fez essa alteração assim, os resultados não foram bons, né? Mas, bom, a gente está numa situação diferente, né? Vocês têm aula gravada, então vocês podem voltar. Das outras vezes a gente não tinha aula gravada, o pessoal deixava tudo para a última hora, né? Então vamos ver o que é que vai dar. Então vou entrar no assunto da terceira unidade, tá certo? Hoje, quinta-feira, eu vou falar sobre análise dimensional e semelhança. Então vamos direto ao que interessa. Esse assunto, às vezes, ele parece meio perdido, mas aqui no contexto da disciplina, né? Mas ele é colocado aqui porque ele vai falar sobre análise dimensional e acaba falando sobre os números adimensionais, né? Que aí dá uma introdução principalmente do número de Reynolds, que é uma coisa importante para essa terceira unidade, porque a gente vai falar sobre escoamento viscoso em tubos, né? Em escoamento interno e escoamento externo, e o número de Reynolds define, por exemplo, quando o escoamento é turbulento, é laminar, etc. Certo? Então vamos lá. Bom, primeiro, em muitos problemas de interesse da área de mecânica dos fluidos, a gente tem resoluções que são bem complicadas, bem difíceis e trabalhosas demais para uma solução analítica, né? Para a gente obter uma solução analítica. Então, muitas vezes a gente precisa combinar métodos analíticos e dados experimentais, né? Dados empíricos para resolver problemas. Aqui tem alguns exemplos: projetos de veículos, né? Seja automóveis, sejam aviões, sejam submarinos, né? Ou dirigíveis, por exemplo. Os projetos desses veículos geralmente levam em conta métodos experimentais, dados experimentais, para a gente fazer a semelhança dinâmica dos modelos, dos protótipos, para obter os resultados finais, certo? Alguns estudos experimentais permitem a reprodução fiel de fenômenos que são muito caros para a gente desenvolver um nível mínimo de confiança. Imagine que cada vez que você for testar um avião, ter que produzir um avião em escala real para testar, né? Sai caro fazer todos esses testes. Então, esses escoamentos, eles são geralmente estudados em laboratórios com modelos que são menores que o protótipo, para você obter até o aparelho real, o equipamento real que você quer chegar no seu resultado final, certo? Bom, a análise dimensional, nesse caso, é uma ferramenta bastante poderosa, né? Ela estabelece relações entre as variáveis de interesse do problema e ela racionaliza a abordagem experimental, certo? Ela é capaz de reduzir com uma quantidade imensa de experimentos, né? E, portanto, reduz bastante os custos de experimentação. Ela possibilita o aumento de escala e ela descarta variáveis que não são importantes. Às vezes eu vou fazer um estudo, eu tenho que imaginar quais são as variáveis possíveis. Primeiro eu imagino que todas as variáveis são importantes. E aí eu vou eliminando a partir dos estudos com os modelos, certo? Primeira coisa que eu preciso imaginar é que eu preciso, para um estudo, haver homogeneidade dimensional, certo? Eu não consigo fazer um desenvolvimento de um estudo sem chegar a uma equação que tenha homogeneidade dimensional, né? Eu não posso dizer que força é igual a massa vezes aceleração sem dizer que isso aí me dá homogeneidade dimensional. A minha definição de que força é dada em newtons vem da homogeneidade, da necessidade de homogeneidade dimensional. Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado para poder ter essa homogeneidade dimensional, né? A dimensão é uma medida de uma quantidade física, sem valores numéricos. Então, a dimensão é o comprimento, a dimensão é a área, a dimensão é o volume, a dimensão é o tempo, né? Então, a dimensão ela é uma quantidade física sem valores numéricos, né? Ela me define apenas uma grandeza física, certo?
Já a unidade é a forma de atribuir um número à dimensão. Então, por exemplo, vamos pegar a dimensão mais simples que existe, que é o comprimento. O comprimento pode ser dado em milímetros, em centímetros, em nanômetros, em quilômetros, em anos-luz, né? E ao longo da história, se trabalhou com dimensões as mais diversas. Pés, léguas, milhas, côvado, que era o tamanho do estádio de uma cidade, né? De da arena de uma cidade, certo? Então, assim, um côvado numa cidade era diferente de um côvado em outra cidade, tá? Então, quando a gente tem hoje a tentativa de se trabalhar com metro, né, padronizado no mundo inteiro, é uma facilitação para os lugares, tá? Massa é dada em quilo ou em libra, né? Então a gente tem uma tentativa de uniformizar hoje em dia, mas já se teve épocas aí em que você tinha valores diferenciados, né? Então, quando a gente fala em comprimento, mesmo o comprimento, você tem inúmeras formas de medir. Isso depende muito do que você quer medir. Se eu vou medir a distância daqui até a casa de um vizinho, eu posso medir em metros. Se eu vou medir a distância entre duas cidades, a distância já tem que ser dada em quilômetros. Se eu vou medir a distância entre dois planetas, né, ou dois sistemas solares, já é melhor medir em anos-luz. Se eu vou medir a distância entre as ligações de átomos, aí já é melhor medir em angstroms, né? Comprimentos de onda, nanômetros. Então, assim, depende muito do que eu vou medir para poder ter uma noção de grandeza, né? Então, só para vocês terem uma ideia de diferença entre dimensão, dimensão é a quantidade física que se fala, né? E unidade é a descrição dessa quantidade física em um número, ok? Bom, existem algumas grandezas primárias ou básicas e as grandezas derivadas. Eu costumo, para explicar isso aqui, eu costumo dizer o seguinte: grandeza primária é aquela que você responde da seguinte. Professor, dá um zoomzinho aí, né? Grandeza. Não, eu vou explicar isso aqui. Pode deixar. Não precisa dar o zoom agora, não. Grandeza primária é aquela que você explica da seguinte forma: por que seu nome é João? É João porque é João. Certo? Grandeza primária é aquela que eu pergunto a você: o que é o metro? Alguém me responda o que é um metro? O metro é uma forma de atribuir valor a uma determinada distância. Alguém seja mais explicativo, por favor. Vamos fugir de fluidos. O que é milho? O senhor falou milho? Milho, o que é milho? É um grão. Mais explicativo ainda. Você chegar para Uma uma É pessoa qualquer. discreto. Hã? É discreto. Eu quero que você chegue para uma pessoa qualquer para explicar. Um menino lá no interior, matuto, que não sabe de nada. Meu filho, eu vou explicar o que é milho. Milho é. Comida? Tá quase. Um cereal que se come. Aí ele vai entender se eu chegar para ele e disser assim: milho é um cereal que se come. Você concorda que se eu chegar para uma pessoa no meio do mercado e dizer milho é milho, ele vai entender? Sim, Se eu chegar para qualquer pessoa e dizer metro é metro, não é mais fácil ele entender do que se eu tentar explicar dando rodeio, não? sim, João se chama João porque é mais fácil dizer João se chama João porque o nome dele é João. Onde é que eu estou querendo chegar? Grandeza primária é aquela que o jeito mais fácil de explicar é você dizer isso é isso. O jeito mais fácil de explicar o que é uma grandeza primária é dizendo metro é metro, quilo é quilo. Essa é uma grandeza primária. Ela, por si só, já se define. Entendeu?
por si só, ela já se define. Já quando você vai explicar o que é força, força é massa vezes aceleração. Entendeu? Ou seja, força é uma grandeza derivada. Entende? Eu estou começando assim para explicar a vocês o conceito real do que é uma grandeza primária e do que é uma grandeza derivada. Mas eu preciso que vocês primeiro incorporem qual é a ideia. Tá certo? Grandeza primária é aquela que você tem. Você já tem incorporado, já é arbitrário na sua cabeça o que é uma grandeza primária. Você não precisa buscar uma explicação para ela, porque você já tem isso incorporado na sua cabeça. Já uma grandeza derivada é aquela que você precisou aprender em física, precisou aprender há pouco tempo, certo? Essa é a diferença entre uma grandeza primária e uma grandeza derivada. Eu vou dar uma aumentadazinha aqui, só para vocês verem o que está escrito aqui. Professor, Tá, como analogia seria como axioma na matemática, né? como é? Seria como axioma na matemática. Exatamente. Exatamente. Então, olha só. Deixa eu ver se eu consigo dar uma subidinha de leve aqui. Veja só. Grandezas primárias ou básicas são as grandezas ditas primitivas, de que não dependem de outras para serem definidas, certo? E as grandezas derivadas são definidas pela relação entre duas ou mais grandezas fundamentais. É claro que eu posso dar uma de doido e dizer assim, não, que a partir de hoje eu vou definir que o Newton é minha grandeza primária, né? E que eu vou definir massa a partir da relação entre força e aceleração. Posso. Mas é muito mais difícil para mim compreender isso do que achar que a massa, que é algo que eu aprendi desde pequeno, é uma grandeza primária, certo? E aí existem algumas grandezas que são primárias, que são definidas como primárias. A gente vai ver já quais são. E tem as grandezas derivadas. Por exemplo, para a gente não fazer confusão. O metro é uma grandeza primária, né? O comprimento, na verdade, é uma grandeza primária. A unidade primária dela é um comprimento. Já a área é uma grandeza derivada, porque ela é derivada do produto de dois comprimentos, certo? A área é produto de dois comprimentos. O volume é o produto de três comprimentos, certo? Então percebam sempre essa lógica, tá? Deixa eu voltar aqui para os 66%. Ok? Então, veja só. Aqui eu tenho aquele mesmo slide aumentado, né? E aí eu tenho algumas grandezas que são primárias, certo? Veja, a massa, né? O comprimento, o tempo, a corrente elétrica, a temperatura, a quantidade de matéria e a quantidade de luz. Aqui tem 7, mas na verdade são 9, tá certo? Então, veja, massa, comprimento, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e quantidade de luz, tá? Tem mais duas. O ângulo. Você não define ângulo a partir de nenhuma dessas 7 aí, é impossível, tá? E existe uma nona, que essa vocês não vão conseguir acertar mesmo que eu tentasse aqui, que é o ângulo sólido, que só é válido para calcular a radiação do Sol transmitida, só quem estuda radiação, né? Se você perguntar a muitos professores, eles não vão conseguir saber isso aí, né? Mesmo da física, eles não vão lembrar, porque isso é um estudo muito específico, tá certo? Então, são 9 grandezas primárias, tá certo? Aí você vai dizer, professor, mas tem professor por aí que vai dizer que a corrente elétrica não é uma grandeza primária, é sim a resistência. É o que eu falei. Ele escolhe a resistência e a corrente elétrica vai ser derivada da resistência. Mas é uma questão de concepção, certo? Mas você tem que, na eletricidade, tem que ter uma grandeza primária. É isso que eu estou dizendo. Na energia térmica, tem que ter uma grandeza primária, que é a temperatura. Na química, tem que ter uma grandeza primária, que é a quantidade de matéria, certo? Na intensidade luminosa, tem que ter uma grandeza primária, que é a quantidade de luz, a candela, ok? E assim por diante. Cada área tem
uma grandeza primária, ok? Vamos lá. Bom, então aqui estão descritas as unidades no sistema inglês e no sistema internacional, certo? Então, no sistema inglês, para massa, quilo, libra-massa, no comprimento, metro e pé, tempo, segundo e segundo, temperatura no sistema internacional, Kelvin. Lembre que aqui eu estou falando do zero absoluto, né? Então, Kelvin e Rankine para o sistema inglês. Na corrente elétrica é ampere para os dois. Na quantidade de... Aqui está trocado, viu? Quantidade de luz e de matéria está trocado aqui o nome. Quantidade de matéria é mol e quantidade de luz é candela para os dois, né? E aqui está dito 7 dimensões, mas na verdade são 9 dimensões, tá? Bom, a homogeneidade dimensional ela é obrigatória para qualquer condição para qualquer combinação de dimensões, né? Então aqui tem um exemplo que é a segunda lei de Newton, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então é obrigatório que haja essa homogeneidade dimensional. Pela homogeneidade dimensional, veja, a velocidade ela é uma derivada do espaço com o tempo. A aceleração é uma derivada da velocidade com o tempo, tá? Força ela é massa vezes aceleração. Então, massa vezes comprimento por tempo ao quadrado, né? Então, com essas combinações, você pode, a partir do equacionamento, gerar a homogeneidade dimensional. Então, na equação, você já combina para ver se você vai atingir a homogeneidade dimensional. Sem homogeneidade dimensional, sua equação não tem nenhum sentido. Então, quando você equaciona, você precisa conferir se tem homogeneidade dimensional, certo? É a primeira coisa que você tem que fazer em análise dimensional. Então, por exemplo, determinar a dimensão do produto RT da equação de estado dos gases. Se a equação é P igual a ρRT e você quer saber a dimensão de RT, basta você passar o ρ dividindo a pressão, como está feito aqui. RT igual a P sobre ρ. P sobre ρ será P é força por área, F por L ao quadrado, e ρ está embaixo, né? Então fica M por L ao cubo. Então L ao cubo fica em cima. Só que força é ml por T ao quadrado e o L ao quadrado fica aqui embaixo, multiplicado por L ao cubo sobre M. Então, cancelando, você vai ter L ao cubo vezes L fica L à quarta, dividido por L ao quadrado, fica L ao quadrado. M cancela com M, tá certo? E o T ao quadrado aparece aqui embaixo. Então, fica L ao quadrado por T ao quadrado. Essa é a dimensão de R vezes T, tá certo? Com isso aqui, você pode ir conferindo as dimensões dos seus elementos em qualquer equação, tá bom? É importante você fazer isso porque, às vezes, você pega... Eu tenho até uma história de quando eu fazia graduação, a gente pagava a disciplina de mecânica técnica, que é o equivalente à mecânica dos sólidos, né? O equivalente a uma parte dela, pelo menos, de mecânica dos sólidos. A gente pagava, eu era da engenharia química, a gente pagava junto com a engenharia civil. E tinha um professor lá que ensinava para a gente desculpa, mecânica técnica não, mentira minha, resistência dos materiais, né? Que é a parte final de mecânica dos sólidos, entrando já ali na mecânica dos sólidos 2. E aí o professor de resistência dos materiais, ele sempre dizia assim, não sei por que vocês de engenharia química pagam aqui com civil, sempre rebaixando a gente, né? Isso deixava a gente com sangue nas veias, assim. A gente sempre queria estudar mais para mostrar que a gente não era mais fraco, né? Não sei por quê, porque a turma de engenharia química sempre era melhor do que a turma de engenharia civil. Então, ele chegava e fazia isso. Toda vida na primeira prova, a gente arrebentava e o pessoal de civil ia mal para caramba. E toda a vida era nas unidades onde a gente ia bem. E os alunos de civil iam muito mal. E ele sempre voltava dizendo, rapaz, eu mandei calcular a força e o resultado veio em metro cúbico por segundo, né? Que é vazão, não tem nada a ver. Porque o pessoal não sabia fazer essa parte de dimensões. E a gente já tinha feito disciplina só para estudar isso. A gente tinha uma disciplina só para dimensionamento, só para essa parte de análise dimensional.
Então, é muito importante que um engenheiro ou alguém da área de exatas saiba bem essa parte de análise dimensional, tá certo? Muito importante mesmo. Você escrever uma dimensão errada é perigosíssimo. Só para você ter uma ideia, imagine você calcular uma concentração de um produto, vamos exemplificar aqui, concentração de um fármaco, né? Aí você erra por 10 vezes, você mata a pessoa, certo? Só para você ter um exemplo, né? Bom, então está aqui um exemplo de homogeneidade dimensional. Bom, aqui tem alguns exemplos de símbolos e dimensões. Veja, comprimento, grandeza primária, tempo, primário, massa, primário, força, derivada, velocidade, derivado, aceleração, derivado, frequência. Frequência é tempo inverso de tempo. Parece primário, mas só por ser o inverso de tempo ela é derivada. Tá certo? Gravidade, derivado. Área, derivado. Vazão, derivado. Ok? Aqui, pressão, derivado. Tensão, derivado. Massa específica, derivado. Peso específico, derivado. Viscosidade, derivado. Viscosidade cinemática, derivado. Trabalho, derivado. Potência ou fluxo de calor, derivados. Tensão superficial, derivado. Modo de elasticidade volumétrica, derivado. Vamos pegar como exemplo a equação de Bernoulli. Veja que a equação de Bernoulli, você precisa verificar se ela tem homogeneidade dimensional. Vamos pegar ela num formato em que ela está dividida pela gravidade. Aquela equação que a gente sempre usou, dividido pela gravidade. Então, V ao quadrado é L sobre T ao quadrado. E a gravidade L sobre T tudo ao quadrado. Vai ficar L ao quadrado sobre T ao quadrado. Gravidade é L, só o L, dividido por T ao quadrado. Quando você dividir, isso vai resultar L. P sobre gama. P é pressão, certo? Pressão é massa sobre L, T ao quadrado. Esse T aí, apesar de estar maiúsculo, é tempo, certo? Gama é gravidade vezes densidade. Então vai ficar M vezes L ao quadrado, T ao quadrado. Quando cancelar, vai restar um L lá embaixo, na fração de baixo. Esse L vai passar para cima, fica L sozinho lá em cima. E o Z é altura. Z é L. Então veja que a equação é toda homogênea dimensionalmente, está toda em L. Se eu não tivesse a gravidade embaixo, a equação estaria toda em L ao quadrado sobre T ao quadrado. Ela é toda homogênea, certo? Qualquer termo aditivo deve ter a mesma dimensão da equação, seja ela em L, quando está dividido pela gravidade, ou em L ao quadrado por T ao quadrado, quando está na forma de V1 ao quadrado sobre 2. Quando eu multiplico ela toda pela vazão mássica, que é ρ vezes Q, ela fica em quilowatts, lembra? Então, o termo que eu somar, que é a potência da bomba ou da turbina, também tem que estar em quilowatts. Professor, como é que eu faço para somar a potência da bomba para ela ficar em V1 ao quadrado sobre 2? Eu tenho que somar a potência da bomba dividido por ρQ, certo? Aí eu somei com V1 ao quadrado sobre 2 sem ter problemas, ok? Essa é a minha equação de Bernoulli sem nenhuma alteração na sua homogeneidade. Bom, a homogeneidade dimensional das equações ela é útil, né? Não dá para eu somar maçã com uma melancia, isso vai dar igual a quê? Eu não posso somar equações com dimensões diferentes, ok? Por exemplo, vejam algumas questões que são de concurso, né? Claro que esses concursos não são novos, mas, por exemplo, nesse concurso da Petrobras, da BR Distribuidora, em 2008, tinha duas questões, certo? Questões 33 e 34, relativamente simples, mas que quem não sabia fazer uma soma, né, de análise dimensional, simplesmente perdeu duas questões relativamente simples. Veja, a equação A igual a BC à quarta D sobre EF mais DGH é dimensionalmente homogênea. Se A representa vazão mássica, P é pressão, C é comprimento, E é viscosidade absoluta ou dinâmica, F é comprimento e H é a área
As unidades de D e G no sistema internacional são, respectivamente. Ou seja, essa questão exigia que você, além de saber fazer análise dimensional, tinha que saber quais eram as dimensões de cada uma dessas grandezas, certo? Então vamos lá. A representa a vazão mássica. Então eu copiei aqui para o quadro, né? Ó, A, vazão mássica. Vou só dizer o nome aqui, tá? B, representa a pressão. B, pressão. C, representa o comprimento. C e F, comprimento. Ele já fala também que F é comprimento. E, viscosidade absoluta ou dinâmica. Aqui, ó. E, viscosidade absoluta. E H é a área. H, área. Aí ele quer saber quais são as unidades de D e G. E a equação é A igual a BC a quarta D sobre EF. A igual a BC a quarta D sobre EF mais DGH. E eu esqueci de digitar aqui, mas eu digito agora. Mais DGH. Certo? Então, veja só. Se eu sei que A é vazão mássica é quilograma por segundo. Certo? Pressão é Newton por metro quadrado. Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Só que isso está dividido por metro quadrado, então o metro de cima divide pelo metro quadrado de baixo, vai sobrar um metro embaixo. Então fica quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado. Comprimento é metro, certo? Viscosidade absoluta é quilograma dividido por metro vezes segundo. E área é metro quadrado. Então, como A é BC a quarta D sobre EF, vamos lá, BC a quarta D sobre EF, né? Então, nós temos aqui, ó, A é quilograma por segundo, aí vem B é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá aqui B, ó, quilograma, metro por segundo ao quadrado, certo? C a quarta, metro a quarta. D, eu não sei quem é, tá aqui, ó, D. E aqui embaixo vai aparecer EF, não é isso? É quilograma por metro segundo e F, metro, certo? Aí veja só, eu repeti o quilograma daqui, repeti o metro a quarta daqui, eu trouxe esse metro segundo daqui de baixo, segundo e metro, e o D. Aí aqui eu repeti o metro por segundo ao quadrado daqui, escrevi quilograma daqui e escrevi esse metro daqui. Eu só fiz reescrever, certo? Quilograma cancelou com quilograma, tá? Esse metro cancelou com esse metro e esse metro a quarta cancelou com um metro desse, sobrou um metro ao cubo, né? Então, esse quilograma sumiu com esse quilograma, esse metro a quarta sumiu com esse com o metro a terceira e esse metro sumiu com esse. Esse segundo some com esse segundo ao quadrado, sobrando um segundo aqui, certo? Então vai sobrar aqui, ó, metro a o cubo D sobre S, tá? Então, quilograma por segundo, né? Metro ao cubo D. Só que ainda tem aqui o que eu posso até trazer para cá, né? Que é porque é mais DGH, não é isso? Deixa eu olhar lá no mais DGH. Eu posso até trazer para cá. E aqui, né? Mais DGH, isso? Mais DGH. Mais D. Vou colocar vou deixar tudo numa equação só. Uma fração
D. Aí o G. Deixa eu ver quem é o G aqui. O G, eu acho que eu não sei quem é o G, não é isso? Ele quer saber o valor de G. Ele quer saber o valor de G. Então, acho que o jeito mais rápido é separar, como eu já tinha feito aqui. Eu acho que vai ser mais rápido assim mesmo. Eu vou ter que resolver um sistema. Deixa assim mesmo. Ó. Só para deixar bem claro para vocês, como são parcelas, essa primeira parcela aqui, ó, vou marcar aqui, essa primeira parcela tem que ter a mesma dimensão dessa segunda parcela, tá certo? Isso é um somatório. Então, vou separar mesmo. Essa primeira parcela aqui vai ter que ter uma dimensão igual à segunda. Dessa dimensão, eu sei que quilograma por segundo tem que ser igual a metro cúbico vezes D por segundo, tá certo? Então, cancela segundo com segundo e eu vou ficar com D igual a quilograma por metro cúbico, tá bom? Então, eu sei que D tem que ser quilograma por metro cúbico. Aí eu sei que A tem que ser igual a DGH. A eu já vi que é quilograma por segundo. D, agora eu sei que é quilograma por metro cúbico. G, eu não sei. E H é área, que é metro quadrado. Não é isso? Metro quadrado por metro cúbico, vai sobrar o metro aqui embaixo. Quilograma GM. Então, quilograma por segundo tem que ser igual a quilograma GM. Quilograma cancela com quilograma e o metro passa para o outro lado. Então, G é igual a metro por segundo. Ou seja, D é quilograma por metro cúbico e G é metro por segundo, né? Aí eu vou procurar a resposta aqui. Letra B, quilograma por metro cúbico. É isso? Metro por segundo? Metro por segundo, certo? Então, letra B seria a minha, está atrasado para vocês, pronto. Quilograma por metro cúbico e metro por segundo seria a minha resposta, letra B. Ok? Vamos agora para a questão 2. Alguma dúvida, gente? Eu não estou acompanhando o chat, mas eu acho que não. Estava só no... Certo? Questão 2. A equação A igual a BCD ao cubo mais DEF é dimensionalmente homogênea. Se A é força, B é densidade ou massa específica, C é aceleração e F é velocidade, as unidades de D e E no sistema internacional, respectivamente, são. Você vai seguir o mesmo procedimento, certo? Então, vamos lá. Questão 2. A é força. B é densidade, C é aceleração. Densidade e aceleração. F é velocidade. Ele quer saber as unidades de D e E. F é velocidade, D e E. Então, vamos lá. Força, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Densidade, quilograma por metro cúbico. C, aceleração. F, velocidade. A igual a BCD ao cubo, mais DEF, certo? Veja que ele, na segunda parcela, você tem os termos D, E e F. Você não conhece nem D, nem E. Então, não vou usar a segunda parcela em primeiro lugar, porque eu tenho duas incógnitas. Vou usar somente a primeira parcela. A igual a BCD ao cubo, tá certo? Tá lá, ó. A igual a BCD ao cubo. Essa primeira parcela. Aí eu vou pegar A igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. BCD. B é quem? Quilograma por metro cúbico. C, metro por segundo ao quadrado. D ao cubo, está aqui. Veja que quilograma cancela com quilograma, certo? Metro cancela com metro. Segundo ao quadrado cancela com segundo ao quadrado. E metro ao cubo vai passar para o outro lado. Então, vai ficar que D é igual a metro. A unidade de D é metro. Tá certo? Agora, eu vou usar DEF. A igual a DEF. A é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Certo? D é M. E eu não sei. E F é metros por segundo. Aí, veja.
metro vai cancelar com 1 metro desse aqui, tá certo? 1 metro cancela com 1 metro, né? 1 segundo cancela com 1 segundo, ok? Esse metro que restou vai passar para o outro lado dividindo, né? Vai ficar quilograma. 1 metro desse que está aqui passa para cá dividindo e sobra 1 segundo. Então vai ficar E igual a quilograma por metro vezes segundo, certo? Então, esse é o valor de E, esse é o valor de D. D é metro e é quilograma por metro vezes segundo, certo? Aí eu vou procurar lá, letra E, metro e quilograma por metro vezes segundo, certo? Essa seria a resposta da segunda questão. Ok? Alguma dúvida? Então, sigamos. Qual é o objetivo da análise dimensional? É gerar parâmetros adimensionais que ajudam no projeto dos experimentos que terão de ser realizados e no relatório dos resultados experimentais obtidos. Obter leis de escala para que o desempenho do protótipo possa ser previsto com base no modelo e prever as tendências das relações entre os parâmetros. O interesse é voltado para aspectos qualitativos do problema, como os parâmetros dependentes e independentes se relacionam, se é possível identificar os fatores envolvidos em uma situação física, a análise dimensional pode fornecer a relação entre elas, e o resultado da análise dimensional sobre um problema é a equação relacionando a forma como os fatores físicos interagem. Então, basicamente é assim. Eu pego todas as variáveis que eu quero estudar, aí eu imagino como seria o experimento, como essas variáveis podem interagir, aí eu faço uma relação entre essas variáveis, realizo um número menor de experimentos, porque, por exemplo, se eu tenho 6 variáveis que podem interagir, em vez de eu pegar, fixar 5 variáveis, variar a outra, um número X de experimentos, depois eu pego, fixo outras 5 variáveis, vario a outra, outras 5, vario a outra, outras 5, vario a outra, não. Eu pego e faço combinações para diminuir o número de experimentos, certo? E aí eu jogo no gráfico essas combinações para poder ver a relação já de avaliação entre essas combinações, evitando assim um número muito grande de experimentos, certo? Esses resultados dessas combinações já geram as avaliações que eu preciso. Depois, essas avaliações vão gerar grupos adimensionais que eu posso relacionar o grupo adimensional do modelo com o protótipo. Essa relação de como se comporta no modelo e no protótipo já me permite fazer as projeções de no modelo funcionou assim, então no protótipo vai funcionar de tal jeito, certo? Então já dimensiono. Se no meu carrinho de modelo funcionou assim no túnel de vento, o meu carro na vida real vai funcionar desse jeito, tá certo? É mais ou menos assim que funciona na análise dimensional. Bom, por exemplo, está aqui uma seção de exploração no túnel de vento, né? Aí várias esferas com vários diâmetros, vários fluidos com mesma densidade e viscosidades diferentes, vários fluidos com mesma viscosidade e densidades diferentes, né? Então você estuda ao mesmo tempo várias possibilidades. Veja que aí você tem várias esferas, né? N esferas, N viscosidades, N densidades. Veja, vamos só para facilitar. Se eu tivesse 3 esferas, 3 viscosidades e 3 densidades, e eu quisesse fazer um experimento fixando todas as variáveis e variando uma de cada vez, certo? Então, veja só. 3 esferas, 3 densidades e 3 viscosidades. Se eu fosse fazer 3 experimentos para cada um, eu ia ter que fixar 8 variáveis e variar uma delas 3 vezes, né? Isso ia me dar 3 elevado a 9 experimentos, certo? Eu não vou fazer isso, é um número muito grande de experimentos, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um número menor de experimentos. No mesmo experimento, eu posso avaliar uma densidade, uma viscosidade e um diâmetro de esfera diferentes.
E quando eu fizer alguns experimentos com todas essas variações, eu vou conseguir, num gráfico, avaliar, ou nos gráficos que eu gerar, avaliar todos ao mesmo tempo. Todas as variações, comparando os vários gráficos. Certo? Então, está aqui, ó. Por exemplo, eu comparo um primeiro gráfico, força de arrasto com o diâmetro. Aí tem aqui, ó, viscosidade, densidade com as várias velocidades. Aí aqui, imaginando uma viscosidade variável e uma densidade fixa. Ou então, a viscosidade fixa e a densidade variável. Então, tem variações só variando de um para o outro, a forma como eu visualizo o gráfico, com os mesmos experimentos. Isso é possível demais de fazer, tá certo? Então, olha só o que acontece. Eu posso imaginar, né, por exemplo, o comportamento de uma esfera, né, de uma esfera com diâmetro qualquer, passando por dentro de um fluido. Para velocidades mais baixas, né, ou seja, o chamado fluxo laminar, que é a figura de cima, você vai ter um comportamento, certo? Que vai criar uma esteira, a chamada esteira laminar, né? Que vai causar turbulência na saída do fluido da esfera, passando da esfera, né? Que vai ter um comportamento de causar um vácuo diferente do comportamento quando o fluxo é turbulento. Esse gráfico aí mostra, no iniciozinho do lado esquerdo, o fluxo laminar. Veja que ele é um comportamento mais linear, né? Apesar de ser decrescente, mas ele é mais linear. Ele segue um padrão, ele tem uma equação linear. Já lá na frente, quando a velocidade é mais alta e, portanto, o número de Reynolds, que é o adimensional que é gerado nesse movimento, é maior, ele passa a ter uma equação que não é mais uma decrescente linear. Na verdade, ele não tem mais uma equação padrão, que a gente chama. Tá certo? Esse fluxo turbulento ele é descrito já por outro equacionamento, que não é um equacionamento laminar tão simples. Tá certo? Também, o vácuo é diferente no escoamento turbulento. Tá certo? A gente vai ver isso mais na frente, com mais calma. Bom, e para que serve essa análise dimensional? O objetivo final é chegar na semelhança entre um modelo e um protótipo. Então, o objetivo é alcançar os parâmetros adimensionais, a gente vai aprender como é que a gente calcula esses parâmetros adimensionais, fazer ensaios em modelos, em escala, e depois transpor os resultados para um protótipo, nas condições de operação do protótipo. Ou seja, conhecendo o modelo, feito o experimento, um teste em modelo, como seria o comportamento no protótipo. É isso que é o objetivo da gente. Tá certo? A semelhança é o estudo da previsão das condições de um protótipo a partir das observações de modelos. O uso de modelos facilita nos casos em que os protótipos são muito grandes ou pequenos também. Quando eu vou fazer, por exemplo, imagine fazer um microchip. Sai caro também. Né? Então, eu desenho o chip grandão, faço o estudo desse chip grandão, vejo se ele funciona, depois eu sintetizo o microchip. Assim como não dá para estar construindo foguetes, aviões e carros em escala normal, não dá para estar construindo também coisas em escala nano para testar. Eu faço primeiro numa escala um pouco maior, né? Uma escala mais normal, depois eu faço na escala em tamanho real, seja ela nano ou escala industrial, digamos assim, tá certo? É necessário desenvolver os meios pelos quais uma quantidade medida do modelo passa a ser usada para prever as quantidades associadas no protótipo, tá certo? Então, por exemplo, fazer um túnel de vento que descreva, por exemplo, como um prédio vai se comportar quando ele for submetido a um furacão, né, em regiões que tem um tufão, tá certo? O princípio da similaridade dá confiança ao engenheiro com relação ao aumento de escala no seu processo ou projeto. Existem 3 semelhanças que são necessárias.
A primeira semelhança é a semelhança geométrica. Todas as dimensões características do problema devem, em escala apropriada, ser mantidas, certo? Então, por exemplo, a semelhança geométrica exige que exista um fator de escala. A relação do diâmetro ou das dimensões do modelo tem que ser proporcionais às dimensões do projeto. Então, por exemplo, você vai fazer um projeto de um carro. As dimensões do seu modelo têm que ser proporcionais às dimensões do seu carro na forma de protótipo. Então, se você quer fazer as dimensões, quer fazer um protótipo de um veículo e quer mostrar a alguém, né, apresentar, fazer a semelhança geométrica, quando você fizer o modelo, alguém já vai saber pelo menos o formato, o desenho do seu veículo. Não tem como você esconder. Por quê? Porque ele tem que ser semelhantemente geométrico ao seu protótipo. A pessoa já vai saber pelo menos o formato. Rapaz, eu vou aqui mostrar para vocês um carro, um veículo que eu vou projetar. Aí você mostra uma bola. Seu veículo tem que ser uma bola, porque senão ele não tem semelhança geométrica. Né? Então, seu veículo, seu modelo tem que ser similar. Veja aí, está mostrando um navio com 100 metros de comprimento e o modelo tem 1 metro. Ele tem que ter, e as dimensões têm que ser proporcionais. Né? Se seu navio tem 100 metros de comprimento e 20 de largura, o seu modelinho com 1 metro de comprimento tem que ter 20 centímetros de largura. Ele tem que ter as mesmas proporções para poder atender a semelhança geométrica. Senão, ele não vai conseguir descrever essa semelhança geométrica. Tá certo? Então, quando você apresenta um modelo, me desculpe se você queria guardar segredo do seu projeto, ele não pode mais ter segredo. A partir daí, todo mundo já vai saber como vai ser o seu projeto. Portanto, ele já tem que estar patenteado. Certo? Uma vez que se apresenta, seja de uma indústria, de um edifício, de uma nova peça, já tem que estar patenteado porque, ou pelo menos dada a entrada de carta patente, porque você vai estar apresentando ali já o seu modelo. Certo? A segunda semelhança é a semelhança cinemática. A velocidade em um determinado ponto do escoamento do modelo deve ser proporcional à velocidade no ponto correspondente do escoamento do protótipo. Módulo e direção, ou seja, o vetor deve ter a mesma característica. Característica, não é velocidade, é característica. Ou seja, por um fator de escala, certo? Se a velocidade vai ter um determinado impacto num determinado ponto do seu modelo, ela proporcionalmente, ou seja, no meu navio modelo, ela tem velocidade ou a força vai atingir com tal impacto. Se o seu navio vai ser 10 vezes maior do que o seu modelo, a força vai ter um impacto 10 vezes maior no navio do que no modelo. Certo? Então, tem que ter esse fator de escala também. É a condição na qual a razão de velocidades é uma constante em todos os pontos correspondentes dos escoamentos. Isso é importantíssimo para testar o seu protótipo, desculpa, o seu modelo no túnel de vento. Porque depois, quando for para... Por exemplo, imagine que o seu modelo não consegue nem andar no túnel de vento. Significa que seu navio, seu carro, seu foguete também não vai andar na atmosfera. Certo? Ou no mar. Né? Então, é importantíssimo que você teste a semelhança cinemática. Ok? E, por último, a semelhança dinâmica, que tem a ver com as forças. Todas as forças de escoamento atuando no modelo devem ser proporcionais por um fator de escala constante às forças de escoamento atuantes do protótipo. Essas forças, em geral, são as forças de arrasto. Tá? Quando as forças que agem em massas correspondentes no escoamento ao modelo, do modelo e no escoamento do protótipo estão na mesma razão em toda a extensão do escoamento. Tá? Também muito importante. Então, veja, semelhança geométrica, forma, semelhança cinemática, as velocidades, semelhança dinâmica, as forças. Para garantir a similaridade completa, o modelo e o protótipo devem ser geometricamente similares e todos os grupos π independentes devem coincidir no modelo e no protótipo. Isso aqui foi retirado do livro do Sengel. Né? Mas o que são grupos π? Vamos descobrir o que são os grupos π. Né? Bom, aqui tem um exercício. O arrasto aerodinâmico de um novo automóvel, esporte, deve ser previsto
a uma velocidade de 50 milhas por hora, com temperatura de 25 graus Celsius. Os engenheiros... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá, isso mesmo. Os engenheiros automotivos criam um modelo em escala de 1 para 5, ou seja, o modelo é 5 vezes menor do que o protótipo do automóvel para testá-lo em um túnel de vento. É inverno e o túnel de vento está localizado em um prédio sem aquecimento. A temperatura do ar no túnel de vento é de 5 graus. Determine a velocidade do vento que os engenheiros devem colocar no túnel de vento para atingir uma similaridade entre o modelo e o protótipo. A compressibilidade do ar é desprezível. Primeira hipótese. Segunda hipótese, as paredes do túnel de vento estão suficientemente distantes para não interferir no arrasto aerodinâmico do automóvel modelo. Terceira hipótese, o modelo é geometricamente similar ao protótipo. Quarta hipótese, o túnel de vento tem uma esteira móvel para simular o solo sob o automóvel. Tá bom? Então, ele deu ali a densidade do ar e a densidade do ar, tanto a 25 graus como a 5 graus, ou seja, a temperatura do ar, quando o veículo, o protótipo, estiver andando na rua a 50 milhas por hora, e a densidade do ar a 5 graus, que é no túnel de vento, quando ele estiver testando. A viscosidade do ar a 25 graus, quando o protótipo estiver rodando na rua, e a 5 graus, quando ele estiver testando o túnel de vento. Certo? O que é que eu vou fazer? Veja, eu já vou apresentar para vocês o famoso número de Reynolds, tá certo? Embora eu não tenha ainda falado dele para vocês, mas o número de Reynolds me garante essa relação entre velocidade do protótipo e velocidade do modelo, também diâmetro, que é a dimensão, né? Também a densidade e também a viscosidade, tá bom? Então, o número de Reynolds é dado por densidade, velocidade e dimensão, a maior dimensão, sobre a viscosidade. Então, eu posso dizer que a densidade vezes a velocidade vezes a dimensão sobre a viscosidade do modelo tem que ser igual às mesmas variáveis do protótipo, tá certo? Aí eu vou lá no meu problema, certo? E pego os valores. Ó. Densidade, veja, eu estou pegando do modelo, 1.269, tá aqui, ó, 1.269. O modelo está a 5 graus. Velocidade do modelo é o que eu quero, tá? A dimensão, eu vou dizer que é 1, porque eu vou dizer que a dimensão do protótipo é 5 vezes mais. E a viscosidade do modelo é 1.754 vezes 10 a menos 5. Eu não vou pôr o 10 a menos 5 aqui, porque do outro lado também vai ter o 10 a menos 5. Ele vai acabar se cancelando, tá certo? Mas eu até posso digitar, para ninguém ficar triste, né? Dizer que está incompleto. O professor andou pulando as coisas. Então, eu posso pôr aqui 10 a menos 5. Sem problema, tá? Aí vamos para o protótipo. Densidade do protótipo, 1.184. Velocidade do protótipo, 50 milhas por hora. Tá? 50 milhas por hora. Vezes 5, que é a dimensão. E aqui, 1.849 vezes 10 a menos 5. Né? 10 a menos 5. Certo? Aí aqui vai dar... Eu transformei, tá certo? Em metros por segundo. Eu só fiz a transformação de milhas por hora para metros por segundo. Ok? Então, eu fiz essa transformação mesmo. Deixa eu só conferir aqui. Agora eu fiquei em dúvida se eu fiz essa transformação. A velocidade do modelo vai ser 1.184 vezes 50 vezes 5 vezes 1.754 dividido por 1.269 dividido por 1.184.
1.84. Será que eu esqueci alguma coisa? 1.184. Tão rápido aqui. 1.184 vezes 50 vezes 5 vezes 1.754 dividido por 1.849 dividido por 1.269. Eu fiz dois resultados diferentes, né? Falei pela terceira vez. 1.184 vezes 50 vezes 5 vezes 1.754 dividido por 1.849 dividido por 1.269. 221,27 dividido por 3.600 vezes 1.600. 98. Não sei de onde apareceu 126 aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou escrever em milha por hora, que a gente tem perigo de estar errado, né? É melhor. Eu posso estar colocando um fator de conversão errado aqui. Vezes 50, vezes 5, vezes 1.754 dividido por 1.849 dividido por 1.269. 221,27 milha por hora. Ou seja, eu preciso colocar uma velocidade de 221,27 milhas por hora, né, para poder calcular a minha... para poder calcular, determinar, né, o comportamento da minha velocidade ou da minha estrutura de ar passando no meu modelo do meu veículo, que a gente está vendo nesse problema aqui, certo? Só para vocês terem uma ideia de como é que a gente usa essa questão, como é que o modelo vai se comportar, para como eu quero ver como vai se comportar o protótipo no futuro. Eu já vou visualizar o que vai acontecer com o modelo, tá? Aqui nós temos... É isso mesmo. Suponhamos que os engenheiros façam o túnel de vento funcionar a 221 milhas por hora para atingir a similaridade entre o modelo e o protótipo. A força de arrasto aerodinâmico sobre o automóvel modelo é medida com um balanço de arrasto. Um balaço não, um balaço de arrasto. É um balanço, na verdade. Várias leituras de arrasto são registradas e a força de arrasto média é de 21,2 libra-força. Faça uma previsão de força de arrasto aerodinâmico sobre o protótipo, a 50 milhas por hora e 25 graus Celsius, né? Aí a pergunta, por causa da similaridade vista anteriormente, pode ser feita uma mudança de escala para prever a força de arrasto aerodinâmica sobre o protótipo. Unidades no SI e inglesas pode? Em qual caso a força de arrasto no protótipo seria igual à do modelo, né? Então vamos lá. Olha só. Primeiro que a força de arrasto ela é definida como sendo o coeficiente de arrasto vezes a densidade, vezes a velocidade ao quadrado, vezes a área, certo? Então, para o modelo, o coeficiente é a força de arrasto, ρ, V ao quadrado sobre a área, tá certo? Então, eu posso dizer que a força sobre ρ, V ao quadrado, a área do modelo é igual à força sobre ρ, V ao quadrado, a área do protótipo. Como o modelo é 5 vezes menor que o protótipo, em termos de dimensões, significa que a área do protótipo é 25 vezes a área do modelo. Tá certo? Essa é a condição que eu preciso ter para
que eu tenha uma igualdade entre as forças, tá certo? Basta que eu tenha essa condição, ok? E qual é a condição que para eles serem iguais? É de que as forças, para serem iguais, eu vou ter que ter mesma densidade, mesma velocidade, e as dimensões já vão estar relacionadas por essas grandezas, ok? Tá? Então, veja só. Para que essas forças aqui sejam iguais, né? É isso que ele está perguntando, ó. Em qual caso a força de arrasto no protótipo seria igual à do modelo? Essa diferença do tamanho aqui, ó, teria que ser compensada pela velocidade aqui ao quadrado. Então, a única forma é se a velocidade do modelo fosse 5 vezes a velocidade do protótipo, né? Que a densidade seria a mesma, se a densidade for a mesma, a velocidade do modelo for 5 vezes a do protótipo, aí essas forças podem ser iguais. Ok? Essa é que é a única exigência para poder contrabalancear os valores aqui. Ok? Vamos lá. E o que são os teoremas π dos parâmetros repetidos de Buckingham? Né? Quem danado é Buckingham? É o mesmo nome do Palácio de Buckingham lá da Inglaterra, tá certo? Aqui foi uma brincadeira da professora Camila, né? Ela colocou o número π, né? Mas vamos lá ver como é que a gente chega no número π, tá certo? Então vamos lá. Existe um algoritmo, mas não se preocupem, ninguém vai ter que voltar para a informática aqui, né? Para linguagem de programação e tal. A gente vai aprender como é o algoritmo, mas existe um algoritmo para estipular os parâmetros adimensionais relacionados com a dada situação física que se deseja analisar. Uma equação ela é dimensionalmente homogênea quando envolve k variáveis para ser reduzida a uma relação de k menos j produtos adimensionais independentes, onde j é o número mínimo de dimensões de referência necessário para descrever as variáveis. Essa conversinha todinha aí é mais fácil quando a gente faz, tá certo? Veja só. O teorema diz o seguinte: considerando uma equação com significado físico que apresenta n variáveis, então x é igual à função de todas essas variáveis, e essa função de todas essas variáveis é igual a zero, tá certo? É possível descrever um parâmetro π como função de todos os outros parâmetros π, e esses parâmetros são funções dessas variáveis, tá bom? Veja, uma função x, desculpa, um parâmetro x é função de outros parâmetros x, tá bom? A gente vai aprender como é que faz isso, não é difícil, tá? O passo 1 é listar os parâmetros, tá bom? O passo 2 é escrever cada um desses parâmetros do passo 1. O passo 3 é definir quantas grandezas primárias existem. O passo 4 é calcular o número esperado de parâmetros adimensionais. E como é que define esse número de parâmetros adimensionais? É exatamente no número baseado assim. Quantas variáveis eu tenho? Tantas variáveis, certo? N variáveis. Quantas grandezas primárias eu tenho? J grandezas primárias. O número de grandezas primárias vai ser o número de variáveis que eu vou usar para descrever uma base de vetores. Lembram de álgebra linear? Lá em álgebra linear eu aprendi espaços vetoriais. É isso que a gente vai fazer. Mas não se preocupe que não é aqueles espaços vetoriais complicados, não. Eu vou pegar o número de grandezas primárias e vou definir os vetores bases para construir um espaço vetorial. Então, se eu tenho J grandezas primárias, então eu vou ter J vetores, J funções, na verdade, J grandezas, vão definir meus espaços, minha base dos espaços vetoriais lá, do meu espaço vetorial. Aí, N vai ser o número de variáveis.
N menos J vai me dar o número de parâmetros adimensionais. Então, colocando números, eu tenho 5 grandezas, 5 variáveis, 3 grandezas primárias. Então, 5 menos 3, 2, eu vou ter 2 parâmetros adimensionais. Certo? Depois, o passo 5 é escolher os parâmetros que eu vou definir como sendo a minha base do meu espaço vetorial. E depois, eu vou usar essa minha base para escrever os parâmetros π em cima dessa minha base, certo? E escrever a relação funcional entre eles. Vixe, professor, é muito complicado. Calma, é porque vocês não fizeram ainda, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, aqui tem um exemplo. Uma placa fina e retangular está imersa no escoamento uniforme. Deixa eu ver se é esse que está aqui. É esse mesmo, tá certo? Foi esse que eu trouxe para cá. Uma placa fina e retangular está imersa no escoamento uniforme com velocidade ao longo e igual a V. A placa apresenta largura e altura, respectivamente, iguais a W e H, e está montada perpendicularmente ao escoamento principal. Admita que o arrasto na placa D é uma função de H e W. A da massa específica do fluido, da viscosidade dinâmica e da velocidade do escoamento ao longe. Determine o conjunto de termos π adequado para o estudo experimental deste problema. Então, veja só, está aqui do lado. D é a força de arrasto, W é a largura, H é a espessura, né? Vou chamar W de comprimento, H a espessura, μ a viscosidade, ρ a densidade, V a velocidade. Então, ele quer que eu descreva D como função de todos os outros parâmetros, que é a força de arrasto, como função de todos os outros parâmetros. Tá certo? Então, é isso que ele quer que eu faça. Eu vou levar isso lá para o outro lado. Ó. D como função de todos os outros parâmetros. Para eu fazer isso aqui, olhe só como é o procedimento, tá certo? Vamos seguir os passos. Veja como não é difícil, tá certo? Só o equacionamento que vocês vão ver extremamente complexo. Vejam só como isso é difícil, meu Deus. Olha só. Eu vou ter que escrever D como função dos parâmetros μ, ρ, V, W e H, que são os parâmetros que tem lá. Para fazer, o que é que eu faço? D é MLT sobre 2. O que foi que eu fiz aqui? M é massa, L é comprimento, T sobre 2. Para vocês olharem para as dimensões que vocês conhecem, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Mas eu gosto de escrever na grandeza. Massa por comprimento por tempo ao quadrado. E eu gosto de usar tempo minúsculo, porque quando tiver temperatura vai ser T maiúsculo, certo? W, comprimento. H, comprimento. Viscosidade, quilograma por metro segundo. Massa, comprimento, tempo. Densidade, massa por comprimento ao cubo, quilograma por metro cubo. Velocidade, L por T, tá certo? Veja só, olhando para todas essas dimensões, eu quero que vocês me digam quais são as grandezas primárias que vocês estão vendo em todas essas variáveis. Quais são as grandezas primárias que vocês estão vendo aí? Por exemplo, para descrever a densidade. Não. W não é grandeza. Quando eu falo grandeza, eu estou falando de massa. L é uma grandeza. Outra grandeza. M. M, o que mais? T. O que mais? Tzinho. Não, diga T só, tá certo? Porque quando tiver temperatura, você vai dizer T maiúsculo, para não ficar meio estranho. M, L, T minúsculo. Tem mais algum? Não. Não. Então eu tenho 3 grandezas primárias. Ó, já dei vários passos aí, vocês nem perceberam. Tá igual a Karate Kid isso aqui. A gente já escreveu as variáveis, já escreveu as grandezas que formam essas variáveis, tá certo?
E a gente já escreveu, já definiu que temos 3 grandezas primárias. Não é isso? Então, veja só o que eu já fiz aqui. Quantas variáveis eu tenho aqui? D, W, H, Mi, Rho e V. 6 variáveis. Quantas grandezas primárias eu tenho aqui? M, L e T. Certo? 6 menos 3, eu vou ter 3 grupos adimensionais. Certo? Eu já fiz 4 passos daqueles 7. Só nessa conversinha rápida aqui. Tá certo? Então, escrevi todas as variáveis, 6 variáveis. Escrevi essas variáveis na forma de suas grandezas. Olhei que essas grandezas, as primárias presentes são M, L, T. Por isso eu vou descer mais uma linha aqui. Então, dimensões primárias obrigatórias para descrever todas as variáveis, L, M e T. Certo? Agora, veja só. Como eu já defini que são L, M e T, eu preciso escolher 3 variáveis, não são mais dimensões agora. Veja a diferença entre dimensões e variáveis, tá certo? Grandezas e variáveis. Grandeza é MLT. Variável é D, W, H, Mi, Rho e V. Eu agora, como eu tenho 3 grandezas, né? MLT, eu preciso escolher 3 variáveis que vão ser a minha base do espaço vetorial. Certo? Então, me ajudem aí. Eu preciso escolher 3 variáveis para ser a minha base do espaço vetorial. Inicialmente, eu não vou dar nenhuma dica a vocês. Eu quero que vocês chutem as 3 variáveis. W, H e V, professor? Por que você está dizendo W, H e V? Que elas têm uma relação mínima. Relação mínima. O que é que você quer dizer com relação mínima? Eu acho que eu estou entendendo, mas... Todas têm a grandeza L. Só ver que tem V. Todas têm a grandeza L. Pronto, você chegou num ponto importante. Veja, W tem L, H tem L e V tem L sobre T. Cadê M? Tem um problema nessas 3 grandezas que você escolheu, porque você não tem M. Para você escrever uma base, você precisa ter as 3 grandezas. Ah, sim, entendi. Seria Mi, V e H, professor? Pode ser, mas não é a melhor escolha. Sabe por quê? Agora eu vou dar as dicas. É muito bom você escolher grandezas que... Claro, você tem que escolher... As 3 grandezas tem que juntas pegar M, L, T, mas é sempre bom você não escolher grandezas que uma grandeza sozinha tenha todas as variáveis, porque isso vai aumentar as suas contas. Por exemplo, Mi não é uma grandeza boa, não é uma variável boa. Por quê? Porque ela tem MLT, então ela vai aparecer em todas as contas. Vai dar mais trabalho. V é uma boa pedida. Então, W ou L, uma das duas. Aí as outras duas vão ser Rho e V. Perfeito. Com Rho e com V, você já mata a exigência de pegar todas as variáveis, né? MLT já vai aparecer em Rho e V. E aí você escolhe W ou L, porque é uma com poucas variáveis. Então, a melhor escolha aí é Rho, V e W ou H. Tá certo? Você não deve escolher D aí de forma nenhuma, por quê? Porque tem as 3 grandezas e uma ainda está ao Não quadrado. é nem só por isso, olha para cá. Ó. É o que eu quero gerar. O problema já pede que D seja função dos outros. Não é nem só porque D é mais complicado, é porque ele já pede que D seja função dos outros, certo? Então, ele pede, ó, variáveis que serão usadas como base. Eu estou escolhendo aqui velocidade, densidade e altura, né? Eu escolhi o H, tá certo? Então é Rho, V e H, tá bom? Veja só como é que gera os parâmetros π, tá certo? Também não é muito difícil, não. É relativamente simples, mas requer atenção. Olha só. O parâmetro π, por definição, é um adimensional, tá bom?
Então, por ele ser um adimensional, eu vou gerar o parâmetro π1, ele vai ser igual a D, porque o primeiro parâmetro é com a variável D, certo? Relacionada com ρ, V e H. Então, a relação se escreve como? Você escreve D vezes a primeira variável, ρ, elevado a um expoente A, a segunda variável, V, elevada a um expoente B, e a terceira variável, H, elevada a um expoente C. Como π é um adimensional, o adimensional vai ser composto das 3 grandezas elevadas ao expoente zero, certo? M elevado a zero, L elevado a zero e T elevado a zero. D, eu pego lá de cima, vai ser ML sobre T ao quadrado. Rho é M sobre L ao cubo, só que Rho está elevado a um expoente A. Então vai ficar M sobre L ao cubo elevado a um expoente A. V é L sobre T elevado a um expoente B. E H está elevado a um expoente C. H é L elevado a um expoente C. Certo? Agora eu vou resolver minha equação exponencial. Aqui requer atenção, tá certo? Tem que tomar cuidado aqui, porque o erro aparece quase sempre aqui. Tá? Tomando M como referência, ó, como é que eu resolvo a equação exponencial? Às vezes as pessoas esquecem. Vocês já fizeram isso há tanto tempo que esquecem. Se eu estou pegando M como referência, eu vou simplesmente pegar 0 é igual a M tá elevado a 1 mais A, aqui não aparece M e aqui não aparece M. Então, 0 é igual a 1 mais A. Portanto, A é igual a menos 1, certo? Tomando agora o T como referência, 0 é igual a menos 2, menos B, B é igual a menos 2. Certo? Tomando agora L como referência, eu vou ter que 0 é igual a 1, menos 3A, mais B, mais C. Só que eu já sei que A é menos 1, então vai ficar 0 igual a 1, menos 3 menos 1 dá mais 3. Eu sei que B é menos 2, portanto, mais B vai dar menos 2, mais C. 1 mais 3, 4, menos 2 dá 2. Portanto, C vai dar menos 2. A é menos 1, B é menos 2, C é menos 2. Aí eu sei que π é D vezes ρ elevado a A, que é menos 1, V elevado a B, que é menos 2, e H elevado a C, que é menos 2. Eu vou escrever isso aqui. π vai ser D, ρ elevado a menos 1, V elevado a menos 2, e C elevado a menos, e H elevado a menos 2. Então, π será D, ρ sobre ρ, H ao quadrado, V ao quadrado. Certo? Esse é o meu parâmetro adimensional. Tá? Ou eu posso escrever que D será igual a uma constante qualquer vezes ρ, H ao quadrado, V ao quadrado. Ou seja, é só passar esse ρh ao quadrado, V ao quadrado para cá e dizer que π é uma constante qualquer. Certo? Conferindo, eu vou olhar aqui e vou ver que ρh ao quadrado, V ao quadrado vai dar mlt ao quadrado, que é a dimensão de D. Tá? Então, D será dado por K, ρh ao quadrado, V ao quadrado. Tá? Vou fazer o mesmo procedimento para μ. No lugar de D, eu escrevo μ. Se quiser, posso até trocar esses expoentes. No lugar de ABC, posso estar D e F. Tanto faz. Eu ponho um ABC porque, né, não tem problema. Para a viscosidade, tá certo? Para a viscosidade, π2 é igual a μ, ρ elevado a A, V elevado a B, H elevado a C. O que vai mudar é que no lugar do μ aqui, no lugar das dimensões de D vai aparecer de μ, M sobre LT, e aí vai mudar, claro, o cálculo de A, B e C aqui. Ó. Tomando M como referência, 0 é igual a 1 mais A vai dar menos 1 de novo. T como referência, 0 é igual a menos 1 menos B. T está aqui embaixo, portanto, B será menos 1, é diferente do outro.
E tomando L como referência, 0 é igual a menos 1, está aqui, menos 3A, mais B, mais C. Como A é menos 1, vai dar mais 3, B é menos 1, vai dar menos 2 e C vai dar menos 1. Portanto, Mi será π2 igual a Mi, Rho a menos 1, V a menos 1, H a menos 1, Mi é igual a Mi sobre a Rho HV. Ou Mi é igual a K vezes Rho HV, certo? Conferindo, eu vou chegar a M sobre LT para as mesmas dimensões de Mi. Mesmo procedimento para a largura, π sobre 3, W, Rho A, V, B, HC. Escreva as variáveis de novo. Vou chegar A igual a 0, B igual a 0, e aqui esse era lógico, que tem que dar isso mesmo, e C igual a menos 1. Portanto, π sobre π3, no caso, vai dar W sobre H, ou W é igual, aqui está faltando o sinal de igual, faltando o sinal de igual, KH, vai dar L, certo? Isso aqui já é de outra questão. Certo? Ok, pessoal? Aqui tem um outro exercício que aí vocês já podem tentar fazer. Certo? Eu vou parar por aqui. Eu vou deixar esse exercício para vocês tentarem fazer, tá certo? E aí, na próxima aula, quinta-feira, eu já vou falar de grupos adimensionais importantes e a gente já vai entrar na fase final mesmo dessa parte de grupos adimensionais e da semelhança, que é a finalização mesmo desse assunto de análise dimensional. Prova terça-feira e a gente já entra na parte de escoamento interno para terceira unidade. Ok? Tranquilos? Eu prorroguei também o prazo do questionário para até o dia 17, junto com a prova. Ok? Dos 2 questionários. Valeu, gente. Boa semana. E juízo. Vê se vocês conseguem dar conta desse monte de coisa. E, pelo amor de Deus, nas próximas vezes, não deixem o problema se agravar, minha gente. Dividam os problemas. Eu fiquei doente esses dias aí que eu estive doente. Vocês sabem que eu fiquei meio doente. Cheguei até fiquei internado. No dia da prova de vocês, eu estava internado. Não sei se vocês sabem, eu não fiquei com a sala aberta, porque eu me internei minutos antes da prova. Por causa disso. Não deixei problemas acumularem de estresse, não sei o que e tal. Não façam isso. Dividam seus problemas com os seus professores, inclusive. Certo? Alguns são meio estressados e não conseguem aceitar os problemas de vocês. Mas outros, e eu sou um deles, eu já disse a vocês, até um certo momento eu ainda tenho coração. Depois da terceira prova, aí meu coração, eu guardo ele, aí só no semestre que vem, viu? Então aproveitem enquanto eu ainda tenho. Boa semana para vocês. Valeu, professor.